Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Vavá Matemática. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora no nosso canal, ative logo o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula desta série Matemática Melzinho na Chupeta. Vou voltar a fazer a série Matemática Melzinho na Chupeta, mesmo nos adaptando devido a toda essa situação que nós estamos, né pessoal, na quarentena. Mas eu vou trazer hoje para vocês um assunto importantíssimo que cai todo ano nos teus vestibulares, mais na tua provinha do Enem no final do ano. Eu vou falar nada mais, nada menos de matemática financeira, isso mesmo, pessoal. E quando eu falo em matemática financeira, eu vou falar de capital, vou falar de montante, eu vou falar de juros, eu vou falar de taxa de juros, enfim, nós vamos falar de regime de capitalização composta, ok? E você vai hoje, no final desse vídeo, deduzir a fórmula do montante de regime composto juntamente comigo aí da sua casa, ok? Mas vem cá, quando eu falo então em capital, que nós vamos adotar, pessoal, capital representado pela letra C na nossa aula de hoje. Quando eu falo em capital, é aquele valor, aquele dinheiro, aquele din-din que você investiu, que você aplicou ou que você simplesmente resgatou de um determinado banco, por exemplo. Mas vamos pegar a seguinte situação. Você pega o teu capital, você pega o teu dinheiro, você pega o teu din-din, não é isso? Você pega o teu, enfim, o cascalho, como você quiser colocar aí como sinônimos que você já sabe. Você pega o teu dinheiro, vai até o banco. Aí você faz uma determinada aplicação nesse banco, ou seja, você aplica o teu dinheiro em um determinado fundo. O que acontece? Na realidade, você está fazendo o quê? Você está emprestando o teu dinheiro para o banco. E quando você empresta o dinheiro para o banco, automaticamente ele tem que retribuir este favor, não é isso? Ele vai te pagar. Ele te paga com o quê? Com os juros. Isto mesmo, pessoal. Juros, nada mais, nada menos, é o que o banco paga por você ter emprestado o teu dinheiro para o banco. Agora, professor, quando eu falo em juros, vem aqueles percentuais na nossa cabeça, né? 7,5% de juros, 2% de juros, 4,5% de juros. Não, gente. Aí você se engana. Juros é din-din, juros é tutu, juros é la prata. Olha lá, velho, la plata, né? Juros é dinheiro. Você pode afirmar que juros é R$ 7,50. Juros é R$50, juros é R$2, juros é 50 centavos. Agora, quando aparece para vocês um valor seguido do símbolo de percentagem, isto não é juros, isto é taxa de juros. Então, o que você pode usar, pessoal, é o seguinte, 7,5% se aparecer para vocês, 7,5% AM, ou seja, AM é ao mês. Se aparecer para vocês 2% AA, 2% AA é ao ano. Se aparecer para vocês 6% AT, 6% AT é 6% ao trimestre. Ou seja, isso são taxas de juros. São valores que serão calculados em cima do capital que você aplicou, que você emprestou para o banco. Muito bem, pessoal, mas nós vamos fazer uma legenda para que você aí de casa possa me acompanhar nesta aula de matemática financeira. Eu vou chamar o capital, representar o capital pela letra C, vamos representar os juros pela letra J, vamos representar a taxa de juros pela letra I, vamos representar o tempo ou período de aplicação pela letra T, T de tempo, e vamos representar o montante pela letra M. E eu gostaria de começar justamente pelo teu montante. O que seria o teu montante? O montante, como eu costumo brincar, o nosso montinho, é o capital que você aplicou, pessoal, adicionado, acrescido dos juros que o banco te proporcionou por você ter emprestado aquele valor para o banco. Ou seja, por isso eu costumo falar que o teu montante M vai ser igual ao teu capital C mais os teus juros. Grava essa formulazinha aqui. Agora, o regime que nós estamos trabalhando, que eu falei no começo desta aula, é o regime de capitalização composto, ou seja, juros compostos, os famosos juros sobre juros. Vamos pegar um exemplo, pessoal, e eu vou pegar valores bem fáceis para você trabalhar aí de casa, para que você possa me acompanhar, porque o que me interessa aqui não são os valores, e sim o procedimento, ou seja, a técnica de cálculo que eu vou usar, ok? Eu quero que você pegue R$100, ou seja, o teu capital C vale R$100, e aplique este capital, pessoal, a juros compostos, a uma taxa de juros I igual a 2% AM. Ou seja, você tem um capital C igual a R$100, você tem uma taxa I igual a 2% AM, ou seja, 2% ao mês, e o tempo de aplicação, que eu vou chamar de T, igual a 1 mês. Isto mesmo. Eu quero que você calcule para mim o teu montante após 1 mês. Vamos lá? Imagine a seguinte situação. Você aplicou R$100 a uma taxa de juro composto de 2% ao mês, você deixou os R$100 guardado lá no banco durante 1 mês, após 1 mês você volta. Quando você passar o cartão, você não vai ter apenas aqueles R$100, você vai ter o montante, ou seja, os R$100 que você aplicou, mais os juros que o banco te proporcionou. Mas professor, qual é a fórmula dos juros? Mas que fórmula de juros? O banco está te proporcionando
proporcionando uma taxa de 2% em cima daquele valor que você aplicou, ou seja, 2% dos teus R$100. Eu sei que muitos de vocês vão fazer de cabeça, mas o que eu quero é o procedimento. Como é que você calcula 2% de R$100? 2% é 2 sobre 100. Vezes 100, você vai simplificar o 100 de baixo com o 100 de cima. Vai sobrar R$2. Em outras palavras, 2% de R$100 correspondem a R$2. Então, este é o juros que o banco está te proporcionando por você ter emprestado dinheiro a ele. Então, qual vai ser o teu montante após o final do mês? Vai ser os R$100 que você aplicou, mais os juros, ou seja, o montante M vai ser igual a 100 mais 2, totalizando R$102. Mas você deve estar em casa se perguntando, mas professor Vavá, não tem uma maneira mais prática para nós chegarmos direto neste montante, ou seja, nos R$102? Claro que tem. Basta você usar os fatores de multiplicação que darão aumentos aos teus valores. Quer dizer uma coisa? Sempre quando tu quiseres dar um aumento entre 0 e 100% a um determinado valor, basta tu multiplicares este valor por 1, mas 1, quanto, professor? Após a vírgula, basta você colocar o valor do aumento que tu desejas dar. Ou seja, se você multiplicar qualquer valor por 1,10, você está dando um aumento a este valor de 10%. Se você multiplicar qualquer valor por 1,12, está dando um aumento de 12%. Se você multiplicar por 1,09, estará dando um aumento de 9%. Mas o nosso caso é o quê? Você tem R$100 e o banco vai te dar um aumento de 2%. Então você vai pegar os R$100 e vai multiplicá-lo por 1,02. Não vai me colocar 2 depois da vírgula, que 2 depois da vírgula é como se fosse 1,20, seria um aumento de 20%. Então você vai ter 100 vezes 1,02. Cancelando os 2 zeros do teu 100, a tua vírgula vai deslocar 2 casas para a tua direita, ficando 1 vezes 102, resultando diretamente no montante R$102. Ou seja, dá para nós chegarmos diretamente no montante, pessoal, efetuando uma multiplicação com os fatores multiplicativos, aqueles fatores que irão dar aumentos automáticos a um determinado valor, ou seja, ao teu capital. Mas aonde eu estou querendo chegar com essa simples explicação? Vamos supor que você pegue os teus R$100 e ao invés de retirar no final do primeiro mês, ou seja, ao invés de retirar os teus R$100 mais os R$2 de juros, ou seja, os teus 102, você deixa lá rendendo por mais um mês. Ou seja, o banco terá que dar mais uma vez juros para você. E qual é o juros que ele vai calcular? 2%, só não agora dos R$100 iniciais. Ele vai calcular 2% em cima do montante final, ou seja, em cima dos teus 102. E quanto é que vale 2% de R$102? Vamos calcular comigo? 2% de 102 é a mesma coisa que 2 sobre 100 vezes 102. Agora, 2 vezes 102 vai dar 204 dividido por 100. Basta deslocar a vírgula do 204 2 casas para a tua esquerda, resultando em 2,04, ou seja, R$2,04. Se você deixar mais um mês os teus R$100 lá no banco, ao invés de retirarmos 102, que é o que você retiraria ao final do primeiro mês, você vai ter mais R$2,04 de juros. Ou seja, o teu montante M vai ser igual a 102 mais 2,04, ou seja, 104,4, ou seja, R$104,04. Aí eu pergunto para vocês, mas isso que eu acabei de fazer não é a mesma coisa que darmos 2 aumentos sucessivos de 2% em cima do mesmo valor? Ou seja, vamos pegar os R$100 e vamos dar 2 aumentos sucessivos de 2% nesses R$100. Como é que você dá um aumento de 2% mesmo? Você pega R$100 e multiplica-o por 1,02. Como eu quero dar 2 aumentos sucessivos de 2%, eu vou multiplicá-lo mais uma vez por 1,02. Então você vai ter 100 vezes 1,02 vezes 1,02. Só que 1,02 vezes 1,02 dá 1,02 ao quadrado. Então o teu montante vai ser igual a 100 vezes 1,02 ao quadrado. Faça a leitura aí de casa matematicamente comigo. O 100 representa o teu capital investido. 1,02 significa que você está dando aumento de 2%. Elevado ao quadrado, porque você deixou aplicado durante 2 meses. Ou seja, você está dando 2 aumentos sucessivos de 2%. Ah, professor, o senhor está me dizendo então que se eu aplicar os meus R$100 a uma taxa de juros compostos de 2% AM, ou seja, 2% ao mês, ao longo de 6 meses, ou seja, eu vou retirar o meu montante após o 6º mês, eu vou ter mais ou menos um cara assim, o montante vai ser igual a R$100
vezes 1,02 elevado no expoente 6, porque eu estou dando 6 aumentos sucessivos de 2% ao meu valor. Isso. Agora, você prestou atenção nas entrelinhas do cálculo que eu coloquei na tela para vocês? Você tem 100 vezes 1,02 elevado no expoente 6. Agora me acompanhe de casa. 100 vezes, no lugar do 1,02, dentro do parênteses, eu vou escrever 1 mais 0,02. Tudo isso elevado no expoente 6. Só que você tem que 0,02 é a mesma coisa que 2 sobre 100. E 2 sobre 100 é 2%. E 2% é a tua taxa que nós representamos no começo desse vídeo pela letra I. Então, no lugar do 100, nós vamos colocar capital C. No lugar do 1, deixamos o 1. Agora, no lugar do 2%, coloquemos o I. E no lugar do 6, vamos colocar o tempo de aplicação. Ou seja, o montante vai ser dado pelo capital C, que multiplica 1 mais a taxa I, tudo isso elevado no tempo T, onde T representa o período de aplicação. Lembremos que essa taxa I e o teu tempo T devem estar ambos no mesmo período de aplicação, ou seja, ambos em meses, ambos em anos ou ambos em dias. Você acabou de deduzir comigo a fórmula do montante composto através de aplicações do teu cotidiano. Muito bem, em outras palavras, será que há necessidade de nós aplicarmos a fórmula do montante composto visto anteriormente para nós calcularmos o montante de um determinado valor, aplicado à taxa de regime composto por um determinado tempo? Claro que não. Pessoal, basta você usar os fatores de multiplicação para aumentos entre 0 e 100%. Para aumentos superiores a 100%, pessoal, nós vamos deixar para um outro vídeo. Agora, lembremos para nós fecharmos esta aula com chave de ouro. Se você tem que dar um aumento a um determinado valor, aumentos estes entre 0 e 100%, basta você multiplicar o valor por 1, e colocar após a vírgula o aumento desejado. Se você multiplicar o valor por 1,20, estará dando aumento de 20%. Se você multiplicar por 1,36, estará dando aumento de 36%. Se você multiplicar por 1,02, estará dando aumento de 2%. E para realmente fecharmos, eu vou colocar um exemplozinho para você, para que você possa me acompanhar aí de casa. Se você tem um capital de R$ 1.250, vamos colocar na tela, capital igual a R$ 1.250. Você vai fazer uma aplicação a juros compostos a uma taxa I de 3% AM, ou seja, 3% ao mês, ao longo de um período de 5 meses. Qual vai ser o teu montante final e quais serão os teus juros? Vamos calcular comigo? Pessoal, você vai ter que o montante vai ser dado pelo capital, 1.250, vezes 1,03, pois você está dando aumento de 3%, a todo mês, agora durante 5 meses. Então, 1,03 elevado no expoente 5. É claro que aqui não temos escapatória, teremos que fazer os cálculos. 1,03 elevado na 5 é 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. Multiplicado pelo teu 1.250, você vai ter aproximadamente 1.449,09. Este é o teu montante, este é o valor que você vai retirar ao final dos teus 5 meses. Mas, professor, e qual vai ser o meu juros? Os juros, basta você pegar o teu montante e retirar dele o que você aplicou. Ou seja, o teu juros J vai ser igual a 1.449,09 menos o teu capital, que é 1.250, resultando em R$ 199,09, ou seja, 199,09. Esses são os teus juros, ok? Este é o valor que o banco está te retribuindo pelo valor que você emprestou ao banco. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais um bate-papo na nossa série Matemática Melzinho na Chupeta, adaptada devido à nossa situação, à nossa quarentena aí, mas sempre trazendo assuntos certos para a tua provinha do Enem final do ano, ok? Até a nossa próxima aula, aquele abraço!